FM, podcast da Líder. Bate-papo, política, esporte, cultura, entretenimento, eventos, música, humorismo e, é claro, muita descontração. Com os melhores apresentadores do rádio. Podcast da Líder. Alô, minha gente, bom dia. Estamos chegando aqui na 96,1 Rádio Líder FM. No podcast da Líder, um podcast onde a gente traz empresários, a gente traz personalidades, a gente traz pessoas que marcaram época, né? Num bate-papo legal. E hoje, no nosso podcast, nessa manhã gostosa de sábado, né? Hoje é 1º de novembro. Como dizia o meu amigo Paraíba, é o dia de todos os homens, né? E hoje é dia de todos os santos, né? E já agradecer aqui mais uma vez a parceria do meu amigo Danilo Rios no comando da nave. Obrigado, Danilo, mais uma vez pela parceria. E hoje no nosso bate-papo aqui do podcast, estaremos falando sobre a doutrina espírita, né? A morte na visão espírita, e também falando da terceira semana espírita de Colinas, tá? Então, fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço para você que está nos assistindo via aí o aplicativo Rádio Líder FM Colinas. Pode ir lá no seu Play Store do seu celular, baixa e pode assistir ao vivo. Ou vai só ouvir ou vai assistir a gente ao vivo pelas câmeras também. Vai estar no site www.radioliderfm.com.br, radioliderfmcolinas.com.br, tá? E fica aberto aqui no nosso WhatsApp, né, Danilo? 3476-1666. As perguntas que você quiser fazer, nos faça, digite, tá? Não mande em áudio, porque não dá pra gente ouvir antes. Você vai fazer o quê? Você vai mandar no nosso 3476-1666, digitado. Meu amigo Danilo Rios vai selecionar aquelas que a gente pode fazer as perguntas e me passar aqui, tá bom, Danilo? Obrigado mais uma vez. Hoje nós vamos falar com a minha amiga Eliana Bastos, que representa o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, e também com a gente aqui meu amigo Aurelino Pires, que vai estar representando o Centro Espírita Doutor Bezerra de Menezes. Lógico, pela ordem cronológica, é cronológica que fala, né? Que não fala muito bonito, não, né? Aurelino Pires, vamos deixar aqui que quem primeiro dá o bom dia às mulheres, né, Aurelino? Bom dia, Eliana. Bom dia Lúcio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Líder FM de Colinas. É com imenso prazer que nós estamos aqui atendendo o convite do nosso irmão Lúcio para esse podcast. Nós batemos um papo, né? Desmistificar. É lógico que uma hora não dá para falar muita coisa, né? Com certeza. Mas a gente escolheu um tema que foi bem peculiar, que antecipa aí o dia de finados, né, Eliana? Sim. A visão espírita da morte, a visão da doutrina dos espíritos, para esclarecer, às vezes, questões que são muito pendentes, né? De crenças antigas, né? E isso daí é muito importante, a gente ter essa doutrina consoladora. E hoje você representa o Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Eu não sei se por coincidência, eu não estava atento a isso, mas dando uma olhada lá, né, eu vi que a FEB, Federação Espírita Brasileira, hoje postou, falando que hoje, dia 1º, comemora-se não, né? Como é que eu falo aqui? Hoje foi a morte de Eurípides Barçanufo, né? É o nascimento, né? Hoje? Não é o nascimento? Fala aqui de desencarnação de Eurípides Barçanufo, dia 1º de novembro de 1918. Ah, tá certo. Então, eu olhei de maneira equivocada. Mas Eurípides é o mentor, né, da nossa casa, esse trabalhador incansável da seara de Jesus. Quem foi Eurípides Barçanufo? Então, Eurípides foi um professor mineiro, nascido na cidade de Sacramento, no estado de Minas Gerais, e ele foi um grande trabalhador do Cristo, e ele desafiou a sociedade mineira, criando a primeira escola espírita do Brasil. Então foi um momento assim de muita polêmica, né? Porque o espiritismo, né, no contexto da religião predominante no Brasil, no mundo, né? Então trouxe muitas
adversários, muita polêmica, mas ele, fiel ao trabalho do Cristo, ele perseverou, ele manteve acreditando, né, na mensagem de Jesus no seu contexto do Evangelho redivivo, na essência primeira da mensagem do Cristo. Muito bem. Dá um bom dia para o meu amigo Aurelino, que hoje representa o Dr. Bezerra de Menezes. Bom dia, Aurelino. Bom dia, Lúcio Mendes, meu grande amigo. Bom dia à senhora Eliane, que é nossa parceira de muitos anos, né? Nós temos o prazer de contar com a amizade dela já há muitos anos em Colinas. Trabalhamos juntos no hospital, né? Enfermeira Eliana, muito bom dia. Verdade. Bom dia, Danilo Rios, nosso amigo também, grande locutor. Nós estamos aqui com muita honra para representar o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. E aí, é que eu fiz aqui do Euribus, eu faço para você também. Quem foi o Dr. Bezerra de Menezes? O Dr. Bezerra de Menezes foi um médico do estado do Ceará e fez um trabalho maravilhoso enquanto médico, enquanto ser humano, né? E ele também foi um expoente da doutrina espírita no Brasil. Um dos fundadores, inclusive, da Federação Espírita Brasileira. Então, o Dr. Bezerra de Menezes é aquele médico que dedicou a sua vida a ajudar as pessoas, especificamente as pessoas mais carentes. E com esse trabalho ele ficou reconhecido no estado do Ceará, mudou-se para o Rio de Janeiro, também continuando com o trabalho lá onde ele fez a faculdade, né? E teve também muitas dificuldades em sua vida, mas não atrapalhou ele fazer o trabalho, porque era muito vocacionado, um espírito muito adiantado, vamos dizer assim, muito elevado, um espírito de luz, que veio com a missão específica nesse Brasilzão nosso para, digamos assim, alavancar a doutrina espírita e, a partir de então, o reconhecimento nacional e até mundial, né? Contribuiu muito com a doutrina espírita e nós, por isso, temos o nosso centro com esse nome, em homenagem ao doutor Adolfo Bezerra de Menezes. De Menezes, né? E tem mais outras e outras casas espíritas esparramadas por esse Brasilzão lá fora, né? Tem Alta de Souza, tem Ultra, tem Allan Kardec, mas isso, gente, é capítulo para um outro podcast, né? Porque é muito assunto, né, Eliana? É muito sim, assunto. Eu imagino que tem muita gente querendo tirar dúvidas, né? Eu queria só colocar aqui que a nossa companheira aqui, irmã Eliane Bastos, se quiser complementar alguma coisa, às vezes a gente está falando, ela pode lembrar de alguma coisa, pode ficar à vontade, né? Pode intervir, pode pedir, pode falar, não tem problema nenhum. Aqui é um bate-papo, né? Um bate-papo. Só faltou o churrasco aqui, né? Para nós conversar melhor. Mais à vontade ainda. Só para completar sobre esse espírito de escola, que é o Dr. Bezerra, ele é o espírito que assiste o movimento espírita brasileiro, que foi também esse movimento de unificação da doutrina espírita, né, que foi direcionado e implantado pelo Dr. Bezerra. Então, em todos os trabalhos do movimento espírita, o Dr. Bezerra está à frente. É um espírito de muita luz. Antes da gente ir para o nosso tema, né, que é a visão do espiritismo sobre a morte, até para desmistificar um pouco. Lúcio, mas você podia perguntar outras coisas. Podia, mas o nosso tempo é pouco. Você acha que uma hora é muita coisa? Daqui a pouco eles vão ver que acabou a hora, né? Quando a gente estiver começando, é igual avião. Quando começa a viajar, que você começa a gostar da viagem, acaba, né? Então, da primeira vez que eu viajei de avião, quando eu tava com medo danado, né? Quando eu cheguei lá em cima, eu falei, nossa senhora, mas é bom demais viajar de avião. Acabou a viagem.
Então, assim, gente, quando você começar a gostar, vai acabar, não vai ter tempo. Mas nós vamos ter um segundo capítulo, tá? A gente vai falar sobre a doutrina espírita e outras religiões também, né? Mas a pergunta, Eliane, assim, antes da gente ir para o nosso tema, que as pessoas às vezes confundem, né? Qual a diferença, né? O que se separa espiritismo e das outras religiões espiritualistas? Que as pessoas às vezes confundem muito, né? Na verdade, a doutrina espírita é uma doutrina espiritualista. É uma doutrina espiritualista, né? É uma doutrina cristã, fundamentada na mensagem do Cristo, e veio com o objetivo de trazer a simplicidade da mensagem de Jesus, na sua mensagem primeira. Então, a doutrina espírita nada mais é do que o cristianismo redivivo, trazendo de maneira simplificada aquilo que Jesus dissera que não foi muito bem compreendido, porque na época nós ainda não tínhamos esse olhar ampliado, essa inteligência ainda tão avançada para poder captar toda a mensagem do Cristo. Então, por isso é que Jesus veio depois, para reviver a sua mensagem numa época em que o homem já estava em condições de absorver todo esse conteúdo da doutrina espírita. Então, o cristianismo redivivo é o espiritismo, na sua versão de consolador. Então, quando Jesus foi, ele disse que não nos deixaria só, mas que enviaria um outro consolador para ficar conosco para todo sempre. Mas a pergunta era a questão da diferença do espiritismo e as outras religiões que também são espiritualistas, mas são de matrizes africanas. Qual uma outra que tem também esse lado? Qual é a diferença? Só para o pessoal compreender o que é uma coisa e o que é outra coisa. O espiritualista, em geral, ele admite a existência de algo além do corpo físico. Ou seja, quando nós formos falar sobre espiritualismo e materialismo, né, que são essas duas vertentes da humanidade, o espiritualista é aquele que acredita na sobrevivência do espírito depois da morte do corpo físico. Só que tem a doutrina espírita tem os seus conceitos mais ampliados, que não é somente acreditar, mas de que o espírito continua, né, vivendo como numa dimensão maior. Então, não é somente acreditar, mas ter os conceitos da existência de Deus, da comunicabilidade com os espíritos, de toda uma sequência de definições que determina a doutrina espírita. Certo. Aurelino Pires. Sim. O que né? Como definir a morte para nós que estamos aqui agora? Olha, a doutrina espírita nos coloca com muita clareza que a morte é a falência do corpo físico. Somente isso. Na verdade, a gente não morre. Enquanto o espírito, continuamos a viver. Então, há uma falência do corpo físico, mas o espírito continua. Então, ele apenas desencarna. Por isso nós chamamos na doutrina espírita de desencarnação. Você sai da carne, né, e vai viver no mundo espiritual. Enquanto encarnados, somos almas, né, aqui encarnados. Encarnados, no caso. No caso. Né? Aí, a morte, ela encerra esse círculo da vida do corpo e o espírito continua a vivenciar no outro lado. Eu costumo muito dizer isso, todos os programas que a gente está fazendo aí aos domingos, inclusive quero convidá-los a todos os ouvintes para ouvir o programa Jesus no Lar, né? A gente fala muito sobre isso. O corpo é que falece,
mas a morte não existe. Continua a viver do outro lado da vida. E aqueles que não têm esse conhecimento levam a tamanha de uma decepção quando chega do outro lado e percebe que não morreu. Porque não vai morrer. E vai continuar do outro lado da vida. Então, hoje, o pessoal pode também não falar esse nome, né? O suicida. Aqui a gente fala muito no populazão mesmo, né? Mas o suicida hoje, ele então vai ter uma surpresa muito grande quando ele chegar do outro lado. O suicida, em primeiro lugar, é aquela pessoa que não teve a devida coragem e a devida força para suportar a carga, às vezes, de sofrimento que carrega, que ele não sabe, às vezes, nem de onde vem essa angústia, essa amargura, essa dor, essa carga de sofrimento. Então, ele é uma vítima dele mesmo. Por que ele é uma vítima dele mesmo? Porque ele acha que a morte é uma solução para os problemas da vida. Que quando ele tirar a vida, ele acha que ao tirar a vida do corpo, morre o corpo e morre o espírito. Ou então ele acha que ele morrendo, ele vai para o céu, vai viver uma vida tranquila e não vai ter mais sofrimento. Aqui nós temos uma obra importantíssima de Leon Denis, Depois da Morte. Ele fala justamente nessa passagem do suicida, você tocou num ponto aí, e ele fala justamente, olha, o suicídio é uma covardia, um crime cujas consequências são terríveis. Segundo a expressão do espírito, o suicida não foge do sofrimento, senão ele encontra mais sofrimento e tortura. Isso é horrível, porque aí a gente fica penalizando, né? A pessoa, ao passar para a outra vida por meio do suicídio, traz um sofrimento para ele, que vai continuar a sofrer muito, muito mais ainda na outra vida, e ainda a família, né? Então, é por isso que Leon Denis coloca como um ato de covardia. Aí tem aquela história, a pessoa é doente mental, é depressivo, é uma doença. Tudo bem, não estamos aqui discutindo a patologia enquanto doença, né? Toda pessoa que tem essa tendência de suicídio, ele tem realmente um desvio dos seus, vamos dizer assim, da sua postura normal de ser humano, ele tem uma depressão, sim. Mas o que leva ele a cometer o suicídio são, às vezes, influências, na maioria das vezes, influência de espíritos do mal, muitos espíritos do mal, que estão atuando sobre ele no seu subconsciente. Tem uma obra importantíssima também, que é Memórias de um Suicida. E esta obra coloca vários autores de suicidas, né? Vários suicidas. É uma obra escrita, psicografada, que traz testemunho de muitos e muitos irmãos que se suicidaram. E todos eles tiveram a atuação de espíritos inferiores, que foram, às vezes, parceiros dele em outras e outras vidas, né? Porque nós não somos frutos de uma vida só. Somos reencarnantes e reencarnantes. Porque, na verdade, Aurelina, eu penso assim, que eu convivi com algumas pessoas também. Na verdade, o suicídio, ele não quer tirar a vida, ele quer amenizar a dor, né, Eliana? Às vezes ele quer resolver o problema, achando que fugindo da vida, que resolve, ele né, resolve. Eliana? E, na verdade, ele se vê diante de um problema maior que foi agredir, né, a lei divina. Mas aí a família que fica, Eliana, assim, a minha preocupação... É um grande sofrimento para a família. A minha preocupação, que a gente vê, a família e alguns casos, né, principalmente a mãe, que é quem mais sofre, é quem mais sente, né, que é quem mais se doou durante toda uma vida, ela fica pensando, né, que talvez as outras religiões falam da questão do inferno, né? Como é que fica esse espírito do outro lado? Como é que essa mãe deve pensar que está esse espírito?
é para a eternidade, é para sempre, ele vai ter esse sofrimento para sempre? Como é que fica esse espírito do outro lado? Então, quando Jesus nos disse que ele enviaria um outro consolador para ficar com o homem para sempre, a doutrina espírita, na condição de consolar a humanidade, ela nos diz que não há essa condenação eterna. Existe a bênção de Deus através da sua lei de amor, que é a lei de reencarnação, que nos dá oportunidades infinitas de reparar as nossas faltas. Então, a doutrina espírita nos diz que tudo é consequência dos nossos atos. Todo sofrimento não é castigo de Deus. Mas Deus então não castiga ninguém. Não castiga. Deus é amor. Jesus trouxe o Deus Pai, o Deus misericordioso, o Deus infinitamente bom e justo. Então, na sua condição de justiça, Deus nos dá a liberdade de escolher. Quando nos criou, Ele nos criou simples e ignorantes com as bênçãos da liberdade de escolher, que é o livre-arbítrio. E nós fazemos as nossas escolhas. Infelizmente, nós escolhemos equivocadamente. E nessas escolhas a gente se compromete. E cada passo em que nós fazemos equivocados, nós temos que reparar. Talvez seja nessa passagem da Bíblia que Jesus fala assim, haverá choro e ranger de dentes. Porque você veja bem, vamos trazer para o nosso cotidiano, né? Isso. Quando você pega um dinheiro no banco, que você vê ali aquele bolão de dinheiro, você se acha rico, né, Aurelino? Você se acha muito rico com aquele monte de dinheiro. De repente, o banco te dá 2, 3 anos para você começar a pagar e você acha que isso vai demorar. Mas chega a hora de pagar. E Exato. o banco, ele não perde, né? Então chega também a conta dessas escolhas que a gente fez, né, Eliana? E aí Deus nos dá a oportunidade, então, de reparar as nossas faltas. E é nessas oportunidades, indo e vindo através da encarnação, né, da reencarnação, dos processos de idas e vindas a este mundo físico, é que a gente vai tendo a oportunidade de conviver com aquelas pessoas que nós classificamos, então, como os nossos afetos, para nos auxiliar, e também os nossos desafetos. Pessoas que nós ferimos, que nós tiramos a esperança, que nós maltratamos de uma certa forma, que nós impedimos ele de ser feliz. E aí isso nos dá, então, a reparação. E essa reparação é, às vezes, de uma forma muito dolorosa, porque a cada ação tem uma reação. Então, essa reparação dolorosa, que muitos consideram que é castigo de Deus, que a dor, ela é um castigo, não é. A dor é uma... Foi a conta que chegou, né? E ela vem como uma forma de mãe abençoada. Na verdade, a dor é uma oportunidade bendita da gente se redimir, da gente reparar as nossas faltas. Então, a gente entra em contato com aquilo que é necessário para o nosso aprimoramento, até que a gente um dia consiga fazer boas escolhas e não há necessidade mais de tanto sofrimento. Por isso, Lúcia, que nós estamos atravessando esse período de grandes tribulações. O momento hoje na humanidade é o momento de passarmos desse planeta de expiação e provas para o planeta de regeneração. O que é um planeta de expiação e provas? Então, a Terra hoje é um planeta de provas e expiações. É um planeta em que o mal se sobrepõe ao bem. A dor ainda é maior do que o amor, porque nós fazemos as escolhas. E quando o homem ainda pensa egoisticamente somente nele, então ele é vítima de si mesmo, como disse o nosso irmão Aurelino. E nós somos responsáveis por aquilo que nós plantamos. Então, a cada plantio há necessariamente uma colheita. Ninguém vai colher aquilo que não plantou. Então, Deus nos dá essa bendita oportunidade de fazer. É a justiça divina. Então, hoje nós estamos pagando, né, colhendo aquilo que nós plantamos no passado. Mas hoje, na vida presente, nós temos como mudar. Nós temos como hoje fazer escolhas boas para que na vida futura a gente retorne num planeta melhor. Então, nós vivemos a transição planetária.
em que Deus está dando a oportunidade para todos aqueles espíritos recalcitrantes, aqueles espíritos que ainda têm a predominância do mal, para retornarem ao planeta como última oportunidade para reparar as suas faltas. Porque Deus é misericórdia. Deus não castiga. Deus apenas dá a liberdade de escolher e nós vamos ter a responsabilidade das nossas escolhas. É como se fosse o Serasa vindo limpar o nome de todo mundo, né? Mais ou menos assim. Nesse contexto, né? Nessa comparação chula que eu fiz aqui. É o Serasa, você sabe que você está devendo muito tempo. E aí o Serasa, o camarada deve vem, não né? quer pagar, né? Não quer pagar. Porque veja bem, nós falamos agora há pouco do sofrimento da pessoa que renuncia à própria vida e se vai por meio do suicídio, né? Então, é nesses momentos que a cruz pesa, né? Porque a pessoa é livre, né? Tem um livre-arbítrio para fazer o que quiser, mas tudo que se planta colhe. Será responsável é a lei pela colheita, divina, né? É a lei de ação e reação, né? E Deus não castiga ninguém. Aquela história, fulano será condenado para sempre, vai viver no inferno, é uma maneira de alienação. E porque quando no início as pessoas ainda não tinham conhecimento para entender certas coisas, era obrigado a falar a si mesmo: ou tu vai melhorar aqui ou tu vai para o inferno, vai morrer. Por isso que lá em Moisés tinha sofrer eternamente. A lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente, né? Isso. Mas a gente analisando bem, melhor, você consegue entender que Deus, de todo amor e bondade, não vai querer que nenhum dos seus filhos se perca, vai perder para o inferno, vai viver eternamente no inferno. Mas você vai para o lado direito, para o lado do bem, vai para a esquerda, do lado do mal, vai para o inferno. Nada disso. Deus é amor perfeito. Até porque eu fico pensando assim, e aí ele dá para nós, não atrapalhando a sua boa fala aí, ele dá para nós a oportunidade de voltar a este mundo quantas vezes for necessárias através da reencarnação, para a gente finalizar aquela conta que você falou do Serasa, que o seu nome está no Serasa. Já parcelou, né? Você aprontou todas e mais umas. Deixou de ajudar pessoas que poderia ajudar, foi egoísta enquanto podia fazer. Prejudicou outros, né? Andou de salto alto, achando que era o dono do mundo, tinha um rei na barriga e começou a aprontar todas, né? Mandou matar, passou por cima, enfim, tudo era só ele e ele mesmo, né? Então, há muitas pessoas ainda assim, e esses terão oportunidade, quando desencarnar, de reparar os seus erros. Será chamado a prestações de contas e ele vai ter que, não vai para o inferno, ele vai voltar, para cá. Haroldo Dutra ainda fala: para que inferno? Ainda precisa de inferno? Depois de tanto sofrimento na Terra, ainda precisa de inferno? É aqui mesmo o sofrimento. Eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra, onde ele falava assim: hoje você arranca o dente, amanhã seu dente é arrancado, né? Então, a conta chega. Hoje, né? você derruba um no precipício, amanhã pode ser você que cai. E às vezes, mas precisa ser assim? Precisa. Sabe por que precisa? É porque é a justiça divina. Deus não pune ninguém. Ele dá oportunidade para as pessoas se melhorarem. Mas teria que ser olho por olho, dente por dente? Não, porque assim, eu vejo lá em João, que ele fala que o amor apaga 1 milhão de pecados. Sim. Eu cometi um mal, mas eu preciso passar por essa prova, eu não posso plantar algo de bom. A partir do seu arrependimento, você pode tomar uma nova estrada. Não vai ficar santo, é claro. Vamos dizer que eu me arrependi, eu sou santo. Vamos dizer que eu matei. Lúcio Mendes, fui lá e peguei o Danilo Rios e matei. Vamos falar aqui no Chula mesmo, né? Eu tô fazendo comparação, gente, que quem fala bonito é a Aliane e a Aurelina. Eu não sou população, né? Então eu fui lá, matei o Danilo Rios. Então, aí o Danilo, eu vou ter que vir, o Danilo vai ter que me matar, ou eu posso vir, né, reencarnar primeiro, né, trazer o Danilo como meu filho e amá-lo, né? Lógico que ele vai ser aquele filho meio rebelde comigo, né? Porque lá no seu inconsciente ele tem uma mágoa comigo, né? Talvez algumas, porque não tem uma família, gente, que não tem um problema.
Não tem sempre uma alma torta dentro da família para dar um trabalho, né? Sempre tem. Não tem essa família perfeita, né? Se não tem, meu amigo, se prepare que vai entrar, né? Ou entra a nora, ou o genro, ou vem o neto, o vizinho, o patrão, o colega de trabalho, sempre vem. E entenda que esse é o momento de você colher, né? Aí, mas eu posso trazer o Danilo como filho, amá-lo a tal ponto de ajudá-lo a se melhorar. Isso pode acontecer? Sim, pode. E é dessa forma que Deus trabalha. Então, quando Deus nos uniu em famílias, que é a primeira base da sociedade, Ele nos situou na família certa, com as pessoas certas, para que a gente... Eu não estou no lugar errado, não. Não, ninguém está no lugar errado. Se alguém está brigando com a mulher, está com problema com o filho, não está na família errada, não. Não, nós estamos nas famílias certas, com as pessoas certas, exatamente para a gente reparar as nossas faltas. Então, nessas idas e vindas de escolhas equivocadas, a gente tem o primeiro passo, que é o passo do arrependimento. Como Aurelino falou, então a gente precisa dar o primeiro passo quando a gente se conscientiza que a gente está cansado de tanto sofrer. Então a gente vai fazendo, a gente vai fazendo escolhas erradas, a gente vai sofrendo. Chega um momento crucial na vida da gente que a gente diz, chega, eu não aguento mais sofrer. Aí você se arrepende, passa um filme na sua cabeça, você volta lá para aquele passado, aí você vai começando a rememorar todo aquele histórico. Aí você diz, oh meu Deus, eu não aguento mais, eu preciso parar de tanto sofrimento. Aí você humildemente se reconhece impotente, incapaz de caminhar sozinho, reconhece Deus como Pai amoroso e misericordioso, como Jesus nos apresentou, não aquele Deus vingativo que castiga e pune, mas aquele Deus amoroso que vai nos ouvir no momento da nossa dor. Direcionar. E vem o auxílio dos nossos benfeitores. Todos nós temos os nossos guias, os nossos anjos de guarda, e todos nós não estamos sozinhos. Todos nós temos a presença da luz, que são os nossos irmãos. Então, esses irmãos estão sempre do nosso lado. Quando a gente insiste em fazer as coisas erradas, eles não nos deixam, apenas se afastam, porque a liberdade é nossa. E nem Deus contraria a nossa liberdade de escolher. Então, nós somos livres. Aí, no momento, somos escravos da colheita. Livres para plantar e escravos para colher. Então, é nesse momento, Lúcio, que a gente tem o contato com aqueles desafetos. Como Deus misericordioso e coloca do nosso lado, como filho. Muitas vezes, como filho. Né? E aí esse filho, ele chega trazendo aquele ressentimento. Aí você vai pelas bênçãos do esquecimento, porque imagina se você recebesse um filho que te matou em outras vidas, ou que você matou ele, você não ia conseguir nunca se aceitar esse irmão com você. Então é todo um preparo lá no plano espiritual para o retorno através da reencarnação. Choro, né? Mas eu vou ter que conviver com toda uma conscientização da necessidade, porque você pede a Deus também para nascer. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não pedi para nascer. Você não pediu, não, você implorou para nascer. É verdade. E aí você vem naquela família com os seus afetos, porque Deus é bom, Ele não coloca só desafeto. Ele coloca os afetos e coloca os desafetos. E esse desafeto é a pedra angular para oportunizar você de reparar a sua falta com Ele. É o perdão, como Jesus nos disse. O perdão é sempre perdoar 70 vezes, 7 vezes, sempre o perdão. É a forma de você se libertar da dor, do sofrimento, do ódio, da ira. Então, não tem o outro caminho. O caminho que vai nos regenerar conosco mesmo, diante da perfeição do universo, que é Deus, nosso Pai, nosso Criador, é a lei de amor. Então, a mensagem do amor que Jesus nos trouxe, né? Ele veio como a segunda revelação de Deus à humanidade, que a primeira foi Moisés, a segunda Jesus, o terceiro a doutrina dos espíritos, como terceira revelação de Deus, da lei de Deus à humanidade.
Jesus veio na personificação do Filho amoroso, aquele espírito de escol, aquele espírito puro, co-criador do planeta, né? Sempre alinhado com a mensagem de Deus, para auxiliar a humanidade terrena a se redimir das suas faltas, através dos seus ensinamentos, do seu exemplo, que Jesus não escreveu nada. Jesus falou, exemplificou, e os seus escolhidos, os seus discípulos, eles trouxeram a sua mensagem, né, à humanidade através das escrituras, né, dos mandamentos da lei de Deus, através do Antigo Testamento, na personificação de Moisés, Jesus, o Novo Testamento, nos Evangelhos, né, com todos aqueles seu colegiado dos apóstolos, dos discípulos, dos evangelistas, e vieram para trazer à luz a humanidade tão sofrida. Então, Jesus foi esse sol, né? O guia, o modelo. Quando nos pergunta assim, quem é Jesus para a doutrina espírita? Jesus é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, para nos servir de guia e modelo. Então, Jesus é esse sol estelar, é o nosso governador, que nunca nos abandonou, está sempre conosco. E ele prometeu isso, né? Sim, que estaria conosco, que estaria conosco até o final dos tempos. Eliana, hoje é dia de Todos os Santos, né? Não vou falar não, tá, pessoal, que é dia de todos os homens, não. Mas amanhã comemora-se o dia de finados, né? Na visão espírita, como é que vocês veem essa questão do dia de finados para a doutrina espírita? Então, a doutrina, ela reverencia os seus antepassados, mas não na forma que as denominações religiosas tradicionais reverenciam, nessa questão de cultuar os mortos. Por quê? Porque para a doutrina espírita, o que se denomina morte nada mais é do que uma passagem em que o espírito continua a sua trajetória de vida, porque o espírito é eterno, né? Criado à imagem e semelhança de Deus. O espírito sobrevive ao corpo físico e continua o seu projeto de evolução. Então, nós não cultuamos os mortos da forma com que o mundo cultua. O mundo que eu falo, as religiões tradicionalistas, porque para nós a morte é apenas uma transformação. A morte é a transferência da dimensão física para a dimensão espiritual. É uma passagem tão sutil que é como se fosse uma linha bem fininha. Então, não existe aquele espaço. Morreu, está no céu, está no inferno, nos céus eleitos, no inferno os condenados. Então, para nós, eles estão conosco. Os nossos antepassados, os nossos entes queridos que nos antecederam no retorno à pátria espiritual, eles não estão distantes de nós. Então, assim, você ir e cultuar achando que eles estão ainda naquela sepultura é engano, porque o espírito não está lá. O espírito, ele usou aquele corpo como uma bênção de Deus, uma ferramenta de crescimento, de evolução, né? Uma oportunidade de trabalho, porém, aquele corpo, ele se desintegrou e voltou à natureza. Então, ele não precisa mais de cultuar aquele corpo, porque você pode conversar com o seu ente querido em pensamento a qualquer momento. Você não precisa de um dia para cultuar o seu ente querido. Já me perguntaram isso, né? Quem foi? Porque eu acho que a maior dor de quem fica é aquela saudade, aquele vazio. E como aliviar esse vazio de alguém que partiu? Como a doutrina é consoladora, né? Nós aprendemos na doutrina espírita que todos nós nos reencontraremos um dia. Eles apenas foram antes de nós. Mas quando nós também deixarmos esta vida material, essa vida física, eles estarão nos recebendo. Eles estarão nos recepcionando no mundo espiritual. Porque a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual.
Aqui nós estamos apenas temporariamente passando um processo de aprendizado. A Terra é um planeta escola, é um educandário. A gente veio aqui para aprender. Então, quando a gente vai aprendendo, a gente vai se classificando, né, com uma série. Então, a gente está no nível primário, secundário, até chegar no superior. Então, quando a gente chegar no superior, a gente vai ser considerado um espírito feliz. A gente vai habitar mundos felizes, não precisamos mais da reencarnação. Então, esse é o processo evolutivo. Nós viemos lá do átomo. Estamos caminhando nessa jornada, buscando o aperfeiçoamento. Passamos pelo reino vegetal, enquanto princípio, né? Enquanto princípio criado por Deus. Deus não criou tudo, Deus não é o criador. Então, Deus nos criou através do seu processo evolutivo. Então, a gente está nesse processo até hoje. Passamos pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal, até reino hominal, até o reino dos anjos e dos arcanjos, como Jesus está na condição hoje de espírito puro. Tem uma história que eu não me recordo qual foi o palestrante agora que eu vi, mas conta que os pais perderam o filho e o pai era muito apegado ao filho. E o pai, devido a essa falta, esse choque que é a perca, né, do filho, a perca entre aspas, né, que a gente não perde nada, até porque nós pertencemos a Deus, os filhos são como empréstimos, né? E o pai todas as noites ia dormir no cemitério, lá em cima do túmulo do filho. E aí, depois de um tempo, o pai foi no centro espírita e aí o filho, né, psicografou para ele, falando que não era para ele fazer aquilo, pois ele não estava mais lá estava só o corpo. Enquanto ele, o pai, ia dormir em cima da sepultura do filho, achando que o filho estava lá sozinho, que ele não queria que o filho ficasse sozinho, ele tinha que ficar lá com a mãe dele, na casa dele, né? Então ele falou, não faça isso, vai cuidar da mãe, que eu não estou mais aí, né? Enquanto o senhor está dormindo lá em cima da minha sepultura, eu estou lá. Aurelino Pires, quanto tempo dura um desencarne de alguém, Aurelino? O desencarne, ele não tem tempo determinado, né? Há pessoas que têm uma facilidade maior, um espírito mais desapegado, vamos dizer assim, ao corpo físico, ele desencarna rapidinho, sem nenhum problema. E há pessoas que é muito mais apegado ao corpo físico, tem medo da morte, se apega e às vezes se apega até a bens materiais, à própria família, e ele tem grandes dificuldades para desencarnar. Então, não sei se é nesse sentido que a sua pergunta. Sim. Mas, assim, não tem... Às vezes a gente vê uns que desencarnam, assim, de forma simples. Deu uma respirada e foi embora. Tem gente que luta, que chora. É igual um sono, né? Deu um sono, dormiu rapidão. Tem pessoas, inclusive, comparando com sono, eu costumo dizer o seguinte, porque tem pessoas que têm dificuldade até para dormir. Né? Tem dificuldades até para dormir. Quando não é um problema neurológico ou psicológico do físico, às vezes é problema porque ele não consegue conviver muito no mundo espiritual e se apega tanto aqui ao corpo, né? E outros que é mais fácil. Então não tem assim um prazo. Voltando lá à questão do dia de amanhã, que é o dia destinado a finados, a doutrina espírita tem um profundo respeito com todos os entes nossos que já se foram e os demais, todos os desencarnados, profundo respeito a todos, respeitamos, mas nós entendemos, como já foi dito, que ali está depositado o corpo físico. Agora, é interessante abrir um parênteses para explicar que há também espíritos que ficam ali no cemitério. Era até dentro dessa, era a próxima pergunta. O espírito, ele fica no velório? Tem deles que ficam no cemitério anos, meses. Ele acompanha o velório dele, tudo? Fica no velório. Continua. Tem aquele povo que vai no velório e aí começa o tititi, né? O tititi, começa a falar até coisa que não devia, né? Às vezes o espírito que desencarna está ali do lado, ouvindo tudo aquilo, né? Não pode se manifestar, mas está vendo.
né? André Luiz, em suas obras, André Luiz é um autor, é um espírito muito evoluído que já escreveu várias obras, né, psicografando, né, através de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e ele coloca essa passagem onde ele descreve um ambiente de um velório. Aí no velório está lá o morto, a mulher chorando, os filhos, os amigos, e aí por fora muita gente, uns conversando paralelamente, uns negociando, comprando, vendendo, falando mal da vida dos outros, enfim, outros bebendo cachaça. É aquele jeito de estar no velório. E nem a maioria não estão preocupados com o espírito que desencarnou. Às vezes nem a própria família. Um está pensando na herança, o outro está pensando que fulano agora morreu, não dá mais trabalho, graças a Deus se foi, né? E o espírito ali do lado, assistindo tudo aquilo e sofrendo. Então André Luiz descreve esse ambiente, bem como descreve também outros ambientes, por exemplo, o ambiente do bar, onde há o espírito ao lado dos que estão ingerindo bebidas e usufruindo dos fluidos da própria bebida, porque ele também era um viciado. Então, é importante, eu estou falando isso, porque nós temos as informações do mundo espiritual e tem gente, Eliana, que fala até hoje, quem é que prova que o espírito vive? Nunca ninguém veio aqui falar nada sobre o mundo espiritual. Gente, menino. Tem na Bíblia lá, Aurelino? Não tem. Isso aí ninguém prova. Prova sim. É só ouvir para a doutrina espírita que você começa a entender que aqui nós convivemos com esse mundo e o mundo espiritual. É uma das diferenças da nossa religião, é essa. Nós entendemos a vida nesse campo material e também no campo espiritual estamos estudando a cada dia, né? Todos os dias estamos estudando a doutrina espírita, estamos convivendo nesse mundo e estudando para conviver no mundo espiritual, de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Ainda voltando lá na questão do dia de amanhã, dos finados, gostaria de ressaltar do nosso profundo respeito aos familiares e aos espíritos que já desencarnaram, que estão depositados seus corpos lá nos cemitérios, né? E dizer que do nosso respeito e que todas as pessoas devem de ter esse respeito ao ir visitar lá no cemitério, até porque também tem relatos da doutrina espírita de irmãos que desencarnaram que ficam esperando a família lá no cemitério. Também tem, naquele dia, fica esperando, às vezes a família visita, porque às vezes é o único dia lembrado pelos parentes de realmente com amor, com saudade daquele ente querido, e ele fica lá no cemitério. Tem muito isso também. Para quem partiu, Aurelino, para quem partiu, o que ele gostaria de, né, o que a família poderia fazer nesse caso, assim, então, já que tem algum espírito que fica, né? A melhor forma de a gente contribuir com o espírito que desencarnou é a prece, a oração, aquela lembrança carinhosa, mas deixando bem claro que a saudade ela vai ser momentânea, que nós vamos encontrar do outro lado da vida. Em breve vamos para o outro lado, né? Ninguém sabe o dia ou a hora, mas nós vamos com toda certeza ir para o outro lado. Não tem uma que não vai, todos vão para o outro lado. Então a melhor forma da gente contribuir com o espírito que desencarnou, com o irmão que desencarnou, é não ficar muito apegado a ele aqui. Vamos dizer assim, dar a ele o direito de ir com tranquilidade. Nem se preocupar com a gente aqui, que aqui nós temos a nossa batalha. Aqui nós vamos continuar. Vamos continuar com a nossa batalha e depois vamos nos encontrar do outro lado. Então, Aurelino, como que as pessoas devem se comportar em um velório? A melhor forma do comportamento com o velório é com muito respeito, cumprimenta a família, dê-lhe as suas condolências,
né? Faz prece para o irmão desencarnado ou a irmã desencarnada e diga ao familiar, principalmente, diga isso muito claro ao familiar. O seu irmão, ou o seu pai, ou a sua mãe, não faleceu, não morreu, ele faleceu o corpo físico. Diga a ele: olha, meu irmão, fica tranquilo, o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu irmão não morreu, ninguém morre, passou para o outro lado da vida e logo no futuro a gente vai se encontrar do outro lado. Não é uma coisa para sempre. Não precisa ficar, eu perdi fulano, não, ninguém perdeu. Ele foi para o outro lado da vida e nós vamos para o mesmo caminho. Eu costumo dizer que nós estamos no trem da vida. Ao encarnar, chegar a esse mundo, a nascer aqui nesse mundo, entramos no trem da vida. E vamos seguindo. E nesse trem tem muitas paradas. Uns desce, quando desce, mais cedo, mais tarde, vai indo. E a gente, né, vai chegar um momento que vamos desembarcar também. E nesse desembarcar, nós vamos pro outro lado. Que é dolorido, né? Eu não tô querendo ir agora, não, né? Não tá, não? Não. Não tá com saudade do outro lado ainda, não? Não, acho que eu ainda tenho muito trabalho para fazer aqui ainda. O pessoal diz, rapaz, mas é bom ser grande, importante a gente, né? Não perder o tempo, viu? Não perder o tempo, né? O né? tempo é importantíssimo. Não podemos perder tempo, porque ninguém sabe a hora do desencarne. A hora que vai pro outro lado. Pode ser que daqui a pouco, quem sabe amanhã, né? Ou hoje, ninguém sabe. Ou daqui 10 anos, 20 anos. De qualquer forma, a gente também tem que estar preparado. Aurelindo, eu falei para vocês que o horário ia voar, né? Quando começasse a decolar, o tempo dá umas cortadas na gente. Mas a gente vai vir para o podcast número 2, tá? Só pra gente, antes de ir para a gente falar da Semana Espírita, sim, Eliana. Eu só queria fazer uma complementação, né? Na fala do Aurelino, em relação à morte, né? Então, a morte não é o sono eterno, é a libertação do espírito. Então, quando a gente desencarna, quer dizer, perde esse corpo de carne, a gente se liberta. O espírito deixa de ser encarcerado, ele tem uma visão ampla dele mesmo. Ele, então, adentra na verdadeira vida. Então, nós estamos mortos para o espírito. E quando a gente deixa esse corpo, nós vivemos para a verdadeira vida. Então, na verdade, nós somos os mortos que estamos na matéria, mortos, presos. Vivos, né? Nós achamos que nós estamos mais vivos do que eles. Não, nós estamos mais mortos do que ele. Porque nós estamos encarcerados. A nossa visão é limitada. O nosso pensamento é limitado, porque a gente tem um corpo que nos limita. Então, quando a gente se desintegra do corpo físico, a gente faz o quê? Uma transformação. A gente passa a entrar em outra dimensão muito maior. Então, a gente tem liberdade de ir e vir para onde a gente quer, porque a gente não tem o fardo do peso do corpo físico. Mas, Eliana, só dando essa colocação, mas esse liberdade de ir e vir, né, tem também a consequência... As suas limitações. Do que eu plantei aqui também. Sim, né? As limitações de acordo com o que você... Como você viveu. Então, o tipo de vida que você tem caracteriza o tipo de morte. Né? Como você progrediu, se você evoluiu, se você se tornou uma pessoa de bem, você tem, lógico, um retorno à pátria espiritual numa condição melhor. Você está habitando regiões, né, fluidicamente boas, leves. Agora, se você teve aquela propensão para o mal, você vai habitar regiões densas, pesadas. Por isso é que muitas pessoas dizem que é o inferno astral, porque a sua consciência te culpa. Não é um local específico, não existe inferno, purgatório e céu na Constituição de lugares fixos determinados. Existe estado de consciência. Então, quando a gente leva uma vida voltada no bem, trabalhando o amor ao próximo, né, a gente desencarna numa condição melhor e a gente vai com maior liberdade ao mundo espiritual, porque a gente continua trabalhando, não existe esse negócio de morrer, né, Aurelino? Não. E ficar lá no sono eterno. A vida continua.
de uma forma extenuante, mais trabalho ainda nos chega. Eu não sei se é porque eu gosto de trabalhar, mas eu ficava pensando, rapaz, se eu morrer, tiver ficar lá com as pernas pra cima sem fazer nada, vai ser chato, é ilusão, esse negócio de sono eterno. Não existe esperar dia de julgamento. Existe uma continuidade. A vida é trabalho. Quando Jesus disse que o Pai nunca descansou, Deus não descansou na sua obra, Deus continua criando. Nós queremos descansar, né? Então, nós não precisamos. Danada, né? Só o corpo que precisa de descanso. Porque o corpo, ele é uma constituição que é falível, mas o espírito não. Gente, só para colocar para vocês aqui, nosso tempo já está acabando, nós temos outro programa para entrar agora. Só um minutinho, antes de finalizar, só para concluir que hoje o tema é a morte, né? A vida, a morte ou depois da morte. Queremos deixar bem claro que é importantíssimo a gente cuidar do corpo físico. Não é porque nós temos a certeza que vamos para o outro lado e nós não vamos morrer que eu vou abandonar esse corpo e não vou me cuidar. Então, é nossa ferramenta de trabalho, né? Um corpo abençoado que Deus dá para a gente ao reencarnarmos é para a gente cuidar bem dele. Por isso tem que ter maior zelo, que esse aqui, igual você falou, é a ferramenta de trabalho, é o nosso cavalinho, certo? E nós temos que cuidar desta ferramenta com todo zelo. Por isso que temos que fazer as consultas médicas, temos que ir lá na medicina, cuidar tudo certinho, para que não tenhamos também problemas ao desencarnar, dizer, você se suicidou lentamente. Você descuidou do seu corpo, você foi se drogando, você foi se destruindo ao tempo e ao chegar ao ponto que você desencarna. Antecipa, né? Antecipa a sua volta ao mundo espiritual. Então, o suicídio inconsciente. Temos que ter todo o zelo possível com essa ferramenta abençoada que Deus nos deu. E aí, ao desencarnar também, não fica desesperado. A família não pode desesperar e nem deve, porque a pessoa simplesmente foi para outra vida e vai se encontrar. É essa a nossa mensagem. Antes da gente fechar, porque já avançamos o horário, deixamos aí o convite para a Semana Espírita, né? Que oficialmente começa dia 4, Eliane. Dia 4 de novembro, né? A Colinas, as duas casas espíritas de Colinas, o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes e o Centro Espírita Eurípides Bassanufo realiza a 3ª Semana Espírita de Colinas com o tema Caminho, Verdade e Vida, que nada mais é a mensagem de Jesus. Então, nós convidamos a população de Colinas para adentrarem nessas duas casas a partir do dia 4, sempre no horário das 19 horas, para ouvir os ensinamentos do Cristo, para compreender a mensagem da doutrina dos Espíritos, codificada pelo grande bom senso encarnado que foi Kardec, esse discípulo, né, de Jesus, e tirar suas dúvidas. Quem sabe você gostaria de estudar, porque a doutrina espírita não é doutrina de leitura, é doutrina de estudo. Nós precisamos estudar porque ela é muito profunda. Nós que estamos já há 30, 20 anos nessa, né? 50 anos. 50 anos nessa tarefa, nós já estudamos um pouco, mas ainda precisamos muito, né, Aurelino? Na encarnação é muito curta o nosso. Imagina, diante da eternidade, o que são 100 anos na vida encarnatória. Então, a 3ª Semana Espírita, ela nos proporcionará a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Então, vamos às nossas casas espíritas conhecer um pouco mais da mensagem da doutrina espírita. Eliane, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast da Líder. Eu vou convocá-los novamente em uma outra oportunidade, porque a gente, como eu falei para vocês, a gente mal começa, quando a gente começa a gostar, as perguntas começam a ter mais influência, a gente acaba a hora. O nosso horário é só 1 hora, né? A gente tem um outro programa agora. Sim. Né? Mas leva o meu abraço e fica o convite aí, deixa a sua mensagem final.
Muito obrigada, Lúcio, muito obrigada à Rádio Líder e todos os seus colaboradores pela oportunidade de nos trazer aqui e a gente falar um pouco mais sobre essa doutrina consoladora, essa doutrina de luz que é o cristianismo na sua essência primeira. Então a gente agradece e nos colocamos à disposição de outras oportunidades, sim. Aurelino Pires, muito obrigado pela presença, deixa também sua mensagem. Eu que agradeço e quero agradecer a todos os ouvintes, as pessoas que estão também assistindo via internet. Nosso muito obrigado. Quero convidar a todos para o programa de amanhã, programa Jesus no Lar, por esta emissora. Liga aí o seu radinho, ouça o programa, que é muito bom. E para o dia de finados, a nossa mensagem é que todos que já se foram estão em paz e nós vamos nos encontrar na outra vida. Grande abraço. Muito obrigado. Conversamos então com a nossa amiga Eliana Bastos, que representa o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, e meu amigo Aurelino Pires, que representa o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. A você, meu muito obrigado. Obrigado, Danilo Rios, mais uma vez pela parceria. A você que ficou aí, Lúcio, mas eu queria tanto perguntar. Calma, vai ter outro podcast também convidando aqui os personagens, ou talvez eles ou outros personagens, que eles possam mandar pra gente aqui pro nosso podcast da Líder. Tá bom? Fica o nosso abraço, o nosso carinho e um excelente final de semana.